Sabe esse bipzinho que a gente escuta quando vai passar as compras no supermercado? Você já parou para olhar quanto custa cada coisa das suas compras? Pois é, há mais coisas embutidas no preço das coisas que a gente compra do que só quanto elas realmente custam. Se é assim para a alimentação, o que dizer então de outros gastos que são fundamentais para manter uma vida tranquila, segura e saudável? Esse é o caso dos medicamentos. Quando a gente vai em uma farmácia, seja ela privada ou de uma unidade de saúde, os custos dos medicamentos dizem muito sobre a história dele e do contexto em que ele existe. Mas tem uma diferença importante aí. Quando estamos falando de um medicamento, nem sempre é possível escolher a outra marca mais barata ou mesmo encontrar o que procuramos. Além do mais, quando falamos em medicamentos, estamos falando em garantia de uma vida com menos sofrimento ou alívio de um desconforto que compromete nossa saúde ou bem-estar. O acesso aos medicamentos é parte do exercício da cidadania no mundo que vivemos. E por isso mesmo deveríamos pensar nesse tema de forma mais séria e responsável. Nos últimos anos, o gasto das famílias brasileiras com medicamentos tem aumentado, o que quer dizer que cada vez mais as pessoas precisam acessar medicamentos, seja de forma eventual, seja continuada. Além desse gasto autônomo, existe também uma política super forte e bem formulada de assistência farmacêutica que faz parte do Sistema Único de Saúde. Quando você pega o remédio na UBS do bairro ou quando vai em uma farmácia popular, você está acessando esse serviço que é indispensável para a garantia da saúde de milhões de pessoas. Para entender um pouco sobre quais são os interesses em jogo quando a gente fala em acesso aos medicamentos e como isso impacta a nossa vida, no episódio de hoje convidamos a Luciana Ló e o Pedro Vilardi. Então, vamos lá? Eu sou o Guto e você está no Viveração. Vai lá, Pedro. Pô, que isso, Lu? Os mais velhos primeiro. Vai lá, Pedro. Olá, gente, tudo bem? Eu sou Pedro Vilardi, sou sanitarista, sou coordenador do grupo de trabalho sobre propriedade intelectual da Rede Brasileira pela Integração dos Povos e sou coordenador de projetos da ABIA, Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS. Estou nessa vida aí de militância desde 2008, formalmente, né, mas informalmente desde moleque no Grêmio do colégio. A Luciana conhece essa história, né? É verdade. Uma história do Pedro é bem legal. E aí, para me apresentar, vou até contar que eu sou farmacêutica, hoje eu faço doutorado em saúde pública na UFMG e eu sou diretora executiva de uma organização que chama Universidades Aliadas por Medicamentos Essenciais, a UAM, no Brasil. A gente também tem um podcast, que é o Entropia, e essa história está gravada num dos episódios do Entropia também, que eu recomendo para vocês, que é uma entrevista com o nosso crush, que foi o Pedro. E estou aí também na luta com o Pedro, né, pelo acesso a medicamentos no Brasil. Eu estava lendo um livro que foi organizado pela Bia e pelo Pedro. Eu queria saber o que vocês acham da importância de um país investir em ciência e tecnologia, e sobretudo na área de medicamentos, né? E como que vocês acham que está o quadro do Brasil, né? Ô Lu, você que está muito mais inserida na universidade, começa. Mas queria só dar um contexto para você responder essa pergunta, Lu, que hoje a UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma das maiores universidades da América Latina, anunciou que tem recursos para funcionar, e a gente fala assim, conta de água, de luz, papel higiênico, até junho. Obrigada, Pedro. Eu vi isso mesmo e é assim, né, uma coisa completamente assim, bizarra, né? Bom, para começar, eu acho que assim, é extremamente importante, né, que um país invista de fato em
pesquisa, né, em ciência e tecnologia, sobretudo na área da saúde. Então, a gente vê hoje, por exemplo, no caso da Covid, que a gente, né, conseguiu começar a nossa vacinação porque a gente tem 2 laboratórios públicos produzindo vacinas, né? E assim, laboratórios públicos que só se consolidaram porque eles, por muitos anos, eles receberam investimento público, né, investimentos constantes, né? Existe uma política pública para poder fortalecer esses medicamentos, para poder produzir imunobiológicos no Brasil. Então, só por conta de uma política pública do passado, que hoje, né, a gente consegue responder minimamente à Covid produzindo algumas vacinas no Brasil. Então, essas vacinas Butantan e Fiocruz que têm sido realmente utilizadas para a gente imunizar a nossa população. E assim, o que a gente sabe, e a gente vai discutir hoje nesse episódio, como que o nosso sistema de inovação em saúde global hoje ele é mais voltado ao lucro do que o atendimento às necessidades em saúde. Então, é muito importante que um país ele invista em ciência e tecnologia para ele poder olhar para as suas necessidades em saúde, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que as patentes farmacêuticas, né, as patentes em saúde, 88% delas vêm de 10 países mais ricos. Então, eles olham para as necessidades dos países mais ricos. Até por isso que a gente tem as chamadas doenças negligenciadas, né? Porque em algumas regiões, em alguns países, algumas populações, elas não são um mercado interessante para as empresas que olham para a saúde enquanto uma mercadoria, né? Então, é muito importante que um país olhe para as suas necessidades e invista, né, em medicamentos, em pesquisas que vão atender às necessidades daquele país. Então, por isso a importância, por exemplo, a gente ter várias universidades no Brasil. A gente sabe que no Brasil 95% da ciência é desenvolvida pela universidade pública, né? E nos últimos anos, né, o que a gente tem visto realmente é uma redução, né, desse investimento em ciência e tecnologia, tanto na universidade como também nos laboratórios públicos, o que hoje deixa a gente em maus lençóis para poder responder à maior crise sanitária do século. Pedro, se quiser complementar. De repente, eu acho que é interessante a gente retomar alguns processos do passado para a gente conseguir colocar em perspectiva do que a gente está falando. Se a gente tomar, por exemplo, o caso da estruturação do Programa Brasileiro, né, de Acesso Universal aos Antirretrovirais, a gente vê a importância do investimento em ciência e tecnologia no nosso país. Eu fiquei pensando muito, né, quando eu ouvi aquelas comparações de algumas semanas atrás, de que em pouco mais de um ano a Covid superou o número de mortes por HIV e AIDS em quase 4 décadas de epidemia no Brasil. E eu acho que reduzir essa comparação a um fato epidemiológico é desconsiderar 2 aspectos muito importantes. O primeiro, o esforço científico-tecnológico que foi feito no Brasil para a produção dos medicamentos antirretrovirais que foram distribuídos de forma gratuita pelo SUS, né? Então, é uma política de Estado, desde a incorporação tecnológica daquilo que à época era uma tecnologia complexa, passando pela produção pública e distribuição pública, e tudo isso feito de forma muito firme, né? Houve muito debate, vai poder vender antirretroviral na farmácia para quem quiser comprar, não sei o quê. E a decisão firme foi, não, os antirretrovirais vão ser distribuídos pelo SUS, né, de forma pública, universal e gratuita. E o outro aspecto que eu acho que é muito importante a gente trazer, para mim, essa falsa comparação entre HIV, AIDS e Covid, é a presença da sociedade civil. Porque a sociedade civil, no debate da Covid-19, ela nem de longe tem o protagonismo que a sociedade civil teve no combate ao HIV e AIDS. Então, todas as questões sobre direitos humanos, todas as questões sobre a visão da pessoa, no caso do passado, HIV e AIDS, e no caso presente com Covid, não dá nem para começar essa conversa, né, gente? É uma disparidade tão grande e que aí a gente também não pode dissociar. Por que o Estado brasileiro se dedicou tanto a pesquisar e produzir e estruturar uma política de acesso universal aos antirretrovirais, e a gente patina tanto na vacinação à Covid. Mas agora, eu acho que a gente tem que pensar muito seriamente sobre a participação social no tema do combate à Covid. Gente, só lembrando, para quem está ouvindo o podcast por acaso pela primeira vez,
que antirretrovirais são aqueles medicamentos usados para o HIV. Uma coisa interessante para a gente pensar, para a gente falar de coisas boas também, a gente tem no Brasil um sistema de saúde universal, gratuito e público, que é o SUS, que a gente pode considerar e pode falar com toda certeza que é uma grande conquista da sociedade brasileira. Queria que vocês falassem um pouco sobre como é que funciona a distribuição de medicamentos dentro do SUS. Bom, a política de assistência farmacêutica do SUS, ela é muito interessante, ela é muito importante. É bom a gente lembrar que mesmo, né, a gente tendo o SUS, que é realmente uma conquista da população brasileira, né, talvez hoje o nosso maior patrimônio mesmo. As famílias, o orçamento das famílias no Brasil ele ainda é bastante pesado, né, assim, tem um peso muito grande a compra de medicamentos. Então, assim, imagina se a gente não tivesse o SUS, porque a gente tem uma política de assistência farmacêutica muito legal, que ela é dividida em componentes. Então, a gente tem componente básico da assistência farmacêutica, componente estratégico da assistência farmacêutica e componente especializado da assistência farmacêutica. E eu vou explicar um pouquinho nesse sentido. O SUS, só dar um passo antes para poder explicar para quem está ouvindo. Então, o SUS, ele compõe, tanto estados como municípios, quanto a União compõem o SUS. Então, todos esses 3 entes federados vão oferecer ações e serviços de saúde. Então, a gente também tem isso dentro da assistência farmacêutica, essa divisão. A gente tem os medicamentos básicos, que são aqueles principalmente para as doenças crônicas, né? Aquilo que a maioria das pessoas precisam todos os dias. Diabetes, hipertensão, alguns medicamentos, alguns antibióticos. A gente tem alguns medicamentos que eles são de alto custo, e aí são chamados os especializados. E como eles são de alto custo, muitos desses medicamentos, inclusive patenteados, o município ele não dá conta de comprar. Então, o medicamento da assistência farmacêutica básico, todos esses 3 entes vão financiar ele. Então, a gente chega no especializado e aí a maioria desses medicamentos é financiado por estados e pela União, que são medicamentos mais caros. E a gente tem alguns, tipo os antirretrovirais mesmo, que eles compõem o componente estratégico, que tem para doenças negligenciadas, algumas endemias, né, IST, AIDS também. Esses medicamentos estratégicos, eles geralmente são comprados pela União e distribuídos para estados e municípios. Então, a gente tem todo um ciclo da assistência farmacêutica que é bastante complexo, que são quais medicamentos que a gente vai selecionar para compor uma lista de medicamento, que é uma lista, né, que então todos esses entes também vão ter que disponibilizar esses medicamentos, né? Assim, então a gente tem a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, que os estados e os municípios também podem adequar essa lista às suas próprias necessidades, se tiver algum lá que falta, por exemplo, naquele município. E a gente tem todo esse ciclo da assistência farmacêutica. A gente seleciona, a gente depois programa como que a gente vai fazer. Tem alguns medicamentos que a gente vai usar mais no frio, sabe? Se tem mais, por exemplo, gripe naquele determinado momento do ano. Então, como é que eu vou programar a minha aquisição de medicamento para não faltar o medicamento? Então, tudo isso é muito complexo. Então, faltar medicamento na ponta não necessariamente é só uma questão assim de falta medicamento na ponta porque a gestão é ruim. Então, a gente tem problema, por exemplo, em municípios muito pequenininhos que às vezes não dão conta de fazer uma licitação e ter um preço interessante para comprar um medicamento. Na hora que o medicamento chega para aquele município muito mais caro, ele dá conta de comprar muito menos medicamentos. Então, isso, né, assim, e para medicamentos, por exemplo, componentes especializados, que são mais caros, dos estratégicos, essa discussão que a gente faz aqui de patente farmacêutica é muito importante, né? E muitas vezes é uma discussão que não chega, né, em grande parte da população. Por que que um medicamento pode ser tão caro? Então, em vez de eu comprar uma quantidade de medicamento que eu vou atender toda a população, se eu tiver um preço muito mais caro, eu vou comprar muito menos medicamento. Né? Ainda mais num contexto de redução, né, do orçamento em saúde. A gente sabe que em 2016, por exemplo, a gente teve a aprovação do teto de gastos, que, segundo o Conselho Nacional de Saúde, já tirou 22 bilhões de reais do SUS. A gente tem uma relação nacional de medicamentos com vários medicamentos, medicamentos muito importantes, e assim, a gente fica realmente chocado com né, assim, o tanto que ela é forte, a assistência farmacêutica do SUS, quando a gente vai comparar em outros países, né, não é todo país que tem tanto medicamento distribuído gratuitamente como o Brasil. Pedro, quer complementar alguma coisa? Não me atreveria. Essa aula... Então, é interessante que eu entendi agora, pessoalmente, assim, como é que funciona essa distribuição de medicamentos, né,
Por exemplo, eu sempre achei estranho que alguns medicamentos eu pegava no posto de saúde, outros eu tinha que pegar na farmácia do estado. Por exemplo, meu medicamento de asma, né, não tem distribuição na unidade de saúde. E aí outros eu tinha que pegar em outro local, tipo os antirretrovirais em outro local. Então, é interessante essa explicação sua, porque dá para entender um pouco melhor, né, que como é complexo isso, assim. E eu fico imaginando como acontece para quem mora no interior, né? Assim, por exemplo, no meu caso, o medicamento da asma eu tive que fazer todo um processo para conseguir e tal. E tem uma farmácia bem grandona aqui em Curitiba, que é do estado do Paraná, que eu vou lá pegar. E eu fico pensando como é que acontece isso nas cidades pequenas. Se puder complementar nesse sentido, eu trabalhei na assistência farmacêutica de um município de 38 mil habitantes, que é meu município onde meus pais moram, que é Ouro Branco, aqui em Minas. É realmente muito complicado essa questão de licitação, de preço mesmo. Eu era responsável pela assistência farmacêutica do município e às vezes era bastante complicado mesmo, assim, sabe? Fazer toda essa gestão de olhar quanto de dinheiro você tinha. E é muito pouquinho quando a gente vai olhar, por exemplo, no componente básico da assistência farmacêutica, o que é enviado para o município, né? No total, juntando o investimento do Estado, da União e do município, para o componente básico da assistência farmacêutica é menos de R$10, isso e lá em 2015, né? Hoje eu acho que talvez esteja em R$10 por ano, por pessoa, para poder comprar medicamentos. Então, você precisa de ter, né? Assim, é bem complexo. A Luciana, acho que falou no meio da fala dela sobre as patentes. Vocês poderiam, não sei qual dos dois, explicar um pouquinho o que são as patentes e falar um pouquinho também do tempo que elas duram, né? Porque, enfim, sempre se fala de patentes, mas nunca se fala o que são e quanto tempo dura. Posso ir agora, Lu? Vai lá, Pedro. Bom, gente, vamos tentar falar das patentes de uma forma muito simples, né? As patentes são um privilégio, né, que o governo, o Estado, dá para uma empresa ou uma pessoa quando essa empresa ou uma pessoa desenvolve uma tecnologia inovadora. Esse privilégio permite que essa empresa explore, né, quer dizer, venda, produza essa tecnologia, né, sob a forma de monopólio durante um determinado período de tempo, né, no mínimo 20 anos. Então, para a gente tentar ilustrar, o exemplo que eu sempre dou, acho que a Luciana já ouviu, né, na época que a gente ia ao cinema, o pessoal que mora nas cidades maiores, os cinemas, na sua maioria, ficam dentro dos shoppings, né? E aí, na entrada dos shoppings, geralmente ficam alguns pipoqueiros ali, né? Na calçada. E aí tem 2, 3, 4 pipoqueiros. Só que quando você entra no shopping, ali na entrada do cinema, geralmente tem uma pipocaria gourmet, enfim, que, né, tem aqueles baldes, aquelas coisas bem espalhafatosas, né? E aí a pergunta que eu sempre faço é, onde é que a pipoca é mais barata? A pipoca é mais barata na calçada, onde tem vários pipoqueiros, ou ali na pipoca antes na pipocaria gourmet lá, né? Ali na entrada do cinema mesmo. Né? Evidente que é na calçada. Então a gente pode fazer uma alusão como se na calçada a pipoca não tivesse patenteada. E na entrada do cinema a pipoca tivesse patenteada. Porque qual é a diferença? Na entrada do cinema, só uma empresa pode vender a pipoca. E na calçada, todas as empresas que quiserem vender pipoca, podem vender pipoca. Né? E aí, o que acontece na pipocaria lá na entrada do cinema? O preço sobe. Né? A pipoca fica muito cara. Né? E nem todo mundo consegue ter acesso à pipoca. Né? E aí, na calçada, a pipoca é mais barata e aí as pessoas conseguem ter acesso à pipoca. Então, se a gente trocar pipoca por medicamento, né, a gente tem que quando existe um monopólio causado pelo privilégio da patente, essa empresa que controla esse mercado pode fixar preços altos e agora, no caso de uma pandemia, pode gerar uma escassez artificial. O que eu estou chamando de escassez artificial? Ela
controla o mercado de maneira que ela não produz o suficiente para atender a demanda global. E assim, eu não estou falando que ela está produzindo menos de propósito, não acredito nisso, ela deve estar produzindo o máximo que ela pode, mas é evidente que ela não consegue produzir para o tanto de gente que precisa dessas vacinas. Então, a patente gera altos preços e ela gera também essa escassez, que faz com que a empresa possa decidir quando ela vende, para quem ela vende. Quando a gente tem uma situação de domínio público, que a gente ilustrou aqui como se fosse a calçada, a gente tem várias empresas no mercado, então a gente nunca tem escassez, a gente tem a possibilidade, né, de concorrência, né? Então o pipoqueiro, né, tem 3 pipoqueiros. Se um começar a vender o saquinho de pipoca por 20 pratas, os outros 2 vão falar, não, vou vender por menos aqui, vou vender por 5, né, por 6, né? E o outro pode falar, não, vou vender por R$4, né, que aí eu vou vender bastante. E aí o camarada que está vendendo por 20 não vai ficar sem cliente, né? E isso também acontece com o mercado farmacêutico, né? Se, né, a Lu deu o exemplo, né, agora da possibilidade da organização de licitações para comprar, né? Se a gente tem várias empresas participando da licitação, ou seja, se o medicamento está em domínio público, ele pode ser produzido por várias empresas. Se uma empresa oferecer um preço muito alto, a outra pode oferecer um preço mais baixo. E isso gera economias para o SUS. O SUS consegue comprar os medicamentos por um preço menor e garantir o direito à saúde de mais pessoas. Então, as patentes, a Luciana falou no início, que 88% das patentes do Brasil pertencem a empresas de 10 países, né, que são os países ricos do mundo. Estados Unidos, Europa, Japão, basicamente esses. Essas empresas controlam o mercado de cada medicamento, fixam os preços que bem entenderem, né, e a gente pode depois até falar de alguns exemplos, né, e o SUS precisa pagar, porque a gente não está falando aqui, de repente, de, sei lá, uma xícara ou uma peça de celular, né? Alguém quer comprar um celular, não tem dinheiro para comprar o mais avançado, pode de repente comprar outro, mas com medicamento não é assim. Você precisa comprar um medicamento que precisa distribuir. Você vai à farmácia, você não vai comprar um medicamento por causa do preço, você vai comprar um medicamento que você precisa tomar. E isso também faz com que o preço suba, né? Porque não tem a opção de comprar ou não, tem que comprar. E aí, se a gente tem os medicamentos em domínio público, e a gente tem várias maneiras de colocar um medicamento em domínio público, a gente tem um cenário em que tem várias ofertas para o governo comprar. Se a gente tem um medicamento patenteado, ou seja, sob monopólio, aí o governo vai ter que pagar um preço mais alto por aquela tecnologia e vai ser mais difícil garantir a sustentabilidade das políticas públicas de acesso a medicamentos. Ele falou antes, né, sobre a importância da sociedade civil participar dessas discussões, de algumas lutas, que celebrar, né, em um momento que a gente vive tão trágico, sim, a gente achar algumas vitórias, igual a gente falou mais cedo, é muito importante, né? E celebrar que a gente não sabia no Brasil quanto que durava uma patente de fato até semana passada, né? O acordo internacional que fala sobre isso, fala que a gente tem que ter, no mínimo, a patente vai durar, né? Patentes de invenção vão durar no mínimo 20 anos. Só que um mecanismo que tinha na legislação de patente do Brasil permitia que esse tempo fosse prolongado indefinidamente. Tinha várias patentes que duravam 24 anos, 29 anos, né? E isso impactava no acesso a medicamentos, né? E permitia que né, assim, atrasava a entrada desses genéricos mais baratos, né? Que o Pedro explicou essa questão da concorrência agora no mercado. E foi por, né, Pedro, muita luta da sociedade civil, né? A BIA, a UAM e várias outras organizações, o GTPI envolvidos nessa luta, né? Que foi provocar o STF para falar que esse mecanismo era inconstitucional. E aí, semana passada, né, a gente teve essa vitória que o STF declarou como inconstitucional esse mecanismo que permitia a extensão dos monopólios no Brasil para além de 20 anos. Então, hoje a gente sabe que as patentes vão durar 20 anos no Brasil. Olha que bom, então temos coisas boas aí, né? Nem tudo está perdido. A gente já vai falar sobre esse assunto das patentes e da quebra das patentes, né? Assim, eu queria que vocês comentassem um pouco. Eu tenho visto uma certa confusão, né, tanto na imprensa quanto nos debates,
confundindo um pouco a questão da licença com genéricos. Existe essa ligação genéricos, quebra de patentes, ou nem todo genérico é uma quebra de patente? Então, eu acho que para ficar um pouco mais fácil esse debate, a gente tem que separar o que está acontecendo no Brasil e o que está acontecendo no nível internacional. No nível internacional, no âmbito da Organização Mundial do Comércio, a OMC, que foi a organização criada em 94, para meio que reger os temas do comércio internacional, do qual o acordo TRIPS, né, que é esse que a Luciana estava mencionando, é um acordo constitutivo. Índia e África do Sul, em outubro de 2020, fizeram uma proposta de suspensão global temporária das patentes e outros direitos de propriedade intelectual relativos às tecnologias para a Covid-19. É um nome muito grande para dizer o seguinte: durante a pandemia de Covid-19 não pode haver nenhuma forma de monopólio. A gente precisa de todo o conhecimento disponível na humanidade, livre, para que as empresas possam produzir, né, a maior quantidade possível de insumos em saúde para a gente lidar com essa tragédia que a gente está vivendo. Trocando em miúdos, é essa a racionalidade da proposta de Índia e África do Sul na Organização Mundial do Comércio. Vou passar para o que está acontecendo aqui no Brasil. No Brasil, existem uma série de projetos de lei que buscam colocar novas regras de licença compulsória, que é a popular quebra de patentes, em tempos de pandemia. Ou seja, buscam adequar a legislação brasileira, né, tornar ela mais próxima à realidade da pandemia. Né? Durante uma pandemia, a gente precisa de celeridade, a gente tem necessidades que são diferentes daquelas de tempos não pandêmicos, por assim dizer. Né? Então, a gente precisa separar esses dois processos, que podem ser complementares, mas que eles correm de formas absolutamente independentes. Isso, e que o Pedro falou é super importante. A partir do momento que você tem uma patente, né, um terceiro é bloqueado de fazer o uso daquilo que você tem a propriedade. Então, se você um terceiro tenta fazer o uso de aquilo que é de propriedade de outra empresa, de outra pessoa, você pode sofrer punições. A ideia da Índia e da África do Sul, ao suspender isso também, né, é evitar essas punições. E aí é importante da gente lembrar, né, que aquilo que o Pedro trouxe lá no início, quando ele falou que era patente, que é um privilégio temporário, né? Quando você tem um genérico, não necessariamente é porque houve uma quebra de patente, né? E aí o que é importante da gente saber quanto tempo dura essa patente? Porque enquanto isso, um produtor de genérico pode ir desenvolvendo um genérico para assim que essa patente cair, esse genérico vai entrar no mercado. Né? Então, assim, muitas vezes a gente vê esse termo quebra de patente sendo usado como a simples questão de que uma patente expirou. Na Organização Mundial do Comércio hoje, o que se discute é a suspensão de algumas cláusulas desse acordo. E não o que a gente chama de quebra de patente, que a gente está discutindo nacionalmente e que é uma questão totalmente legal. Né? O dono da patente continua recebendo royalties mesmo quando a gente emite uma licença compulsória. Então, assim, não é nada de radical, coisa de outro mundo, né? Augusto, eu tava hoje lavando louça, depois do almoço, e aí eu pensei aqui numa analogia para tentar explicar a licença compulsória. É um teste, posso fazer com a nossa audiência? Pode, claro. Ô Lu, se eu estiver viajando, você fala assim: Pedro, para de falar, você está confundindo todo mundo. É o seguinte, gente, vamos imaginar que numa determinada cidade, para você abrir uma loja, tem um espaço ali, né? Que naquele espaço, naquele bairro, só pode funcionar a primeira loja que abrir, né, com aquele tema. Então, eu quero abrir uma livraria. Aí eu vou lá na prefeitura e falo, ó, naquele meu bairro, eu quero abrir uma livraria. E aí, beleza, né? A prefeitura deixa lá, eu abro a minha livraria. Só que o meu bairro é um bairro cheio de hipster, né? Que gosta de livro de papel, não sei o quê. E aí a minha livraria começa a bombar. E em poucos dias, assim, né, minha livraria cheia, eu falo, não, peraí, pô, eu vou aqui aumentar meu preço, né? Aí eu aumento o preço dos meus livros. E só tem uma livraria no bairro, né? E os hipsters lá, pô, ávidos pelas leituras e tal, né? Até que chega uma hora que
a minha livraria não tem mais livro. Tanto livro que compraram da minha livraria, né, eu já recuperei muitas vezes o que eu tinha investido. As pessoas falam assim, não, mas eu quero comprar mais livro, eu quero comprar mais livro. Eu falo, não, mas eu não tenho mais livro, mas espera aí que eu vou ter. E aí as pessoas começam a falar assim, não, tem que abrir mais livraria aqui no nosso bairro. Eu falo, não, olha só, eu tenho aqui um documento da prefeitura que só eu posso vender livro aqui nesse bairro. Eu disse, não, mas como é que só você pode vender? Não, e eu vou aumentar o preço. E aí as pessoas se mobilizam e vão lá na prefeitura para falar assim, ó, não dá para ser só a livraria do Pedro lá no bairro, porque, entendeu, livro é uma coisa essencial, coisa muito importante, ele está cobrando caro, ele não tem para todo mundo, entendeu? E a gente precisa de mais livraria. E aí a prefeitura fala assim, ó, Pedro, é o seguinte, você não está dando conta, você está cobrando caro, então, ó, você pode ficar 20 anos com a livraria só para você. Mas só para a gente, né, estabilizar esse momento aqui, que você não está dando conta, eu vou deixar abrirem outras livrarias no nosso bairro. Eu falo, mas isso é um absurdo, eu investi muito dinheiro nessa livraria, como é que você vai acabar com o meu direito? Eu falo assim, não, olha só, a gente não vai acabar com o seu direito. É só durante um tempo que outras pessoas vão poder abrir a livraria, tá? E cada livro que eles venderem, eles vão ter que te pagar 1,5% de royalty. Aí eu falo, bom, sendo assim, então tudo bem. Aí eu falo, não, mas isso é ilegal. Aí, né, a associação de moradores lá do bairro fala assim, ó, Pedro, aqui ó, na lei da prefeitura está dizendo assim, ó, casos de emergência literária ou em casos de interesse público, a prefeitura pode acabar com o seu privilégio de ter sido a primeira pessoa a abrir uma livraria. A licença compulsória é exatamente isso, gente. A empresa tem uma patente, ela tem o monopólio daquele mercado. Em alguns casos, como por exemplo, emergência nacional ou interesse público, e agora no Senado e na Câmara existem outros projetos de lei para criar outras hipóteses para a licença compulsória, o governo pode suspender o monopólio durante um tempo e em troca dessa suspensão do monopólio, a empresa recebe royalty. O que a gente está enfrentando com a licença compulsória é privilégio. A gente tem que contrapor o direito à saúde, o direito à vida, com o privilégio de alguém permitir que uma pessoa morra porque quer garantir o seu lucro. Então, o que a licença compulsória diz, de uma maneira muito enfática, é que a vida tem de vir antes dos lucros. Um argumento que eu tenho visto na imprensa, sobretudo na televisão, é que a quebra dos monopólios não resolveria o problema, por exemplo, das vacinas, porque nós não temos capacidade de produção local. Existe esse problema mesmo? O que eu tenho falado é que a gente não pode colocar todas as tecnologias no mesmo saco, né? A gente não pode chegar a pegar... E primeiro, a gente não está falando só de vacinas. Então aí a gente tem oxigênio comprimido, kit diagnóstico, medicamentos, vacinas, né? Uma ampla gama de tecnologias que a gente não pode falar assim, ah não, mas a gente não tem tecnologia. Mas de que tecnologia você está falando? Depois, eu acho que tem um aspecto muito importante, que é a tecnologia não está só com as empresas. A tecnologia veio de muitos institutos de pesquisa públicos. A tecnologia, ela está com pesquisadores e pesquisadores do mundo inteiro. Então, dizer que um país, que o Brasil, não consegue fazer alguma coisa e que precisa de transferência de tecnologia, tudo bem, não é demérito precisar de transferência de tecnologia. Agora, dizer que a licença compulsória é o que vai impedir essa transferência de tecnologia, aí é mentira. Porque o que impede a transferência de tecnologia é a ganância das corporações farmacêuticas transnacionais. É isso que impede. Porque se a gente não emitir licença compulsória, eles não transferem tecnologia. E se a gente emitir, eles não transferem também. Então, beleza, então vamos ficar aqui de braços cruzados, esperando a boa vontade dos gananciosos em deixar cair alguma migalha, né, para a gente salvar a vida das pessoas.
É isso? É essa a nossa decisão enquanto sociedade? É essa a nossa decisão enquanto humanidade? A gente não está envergonhado o suficiente? É isso? Porque eu me recuso a acreditar que seja isso. Eu me recuso. E tem mais. Para o pessoal que está ouvindo, a diferença entre transferência de tecnologia e licença compulsória. E aproveitando já para fazer um gancho, eu queria só um gancho com a questão da pandemia de HIV, né? E como que foi esse processo aí do HIV, dos medicamentos para o HIV? Bom, vou complementar, então, o que o Pedro estava falando antes e falar dessa questão da transferência de tecnologia, né? Que a gente tem visto agora que esse debate sobre licença compulsória, sobre patentes, sobre suspensão de patentes tem ganhado mais força, né, na agenda. Muita gente falando assim, suspensão de patente não é uma panaceia, né? Só que a gente também tem que lembrar, a gente nunca falou isso. E aí muita gente tem usado essa narrativa de que o que a gente precisa é transferência de tecnologia, né, em detrimento de uma suspensão de patentes. Como se essas duas coisas não fossem duas faces da mesma moeda. Eu acho que de uma forma simples de explicar, a patente ela seria um monopólio jurídico sobre uma tecnologia. E a questão da transferência de tecnologia é porque a empresa detém o conhecimento, é o monopólio do conhecimento, né? Então, quando a gente faz uma transferência de tecnologia, a gente ensina como fazer aquela tecnologia. Então, para algumas tecnologias mais complexas, por exemplo, no caso de vacinas, né? Você ter uma empresa que desenvolveu aquilo, ensinando como faz aquilo, faz toda a diferença, né? Para poder, assim, evoluir o processo mesmo. Então, o que está se falando, né, é que a gente precisaria da transferência de tecnologia e não da suspensão de patentes. Só que, assim, uma coisa importante de explicar também é que essa narrativa que começa a ganhar força, que nunca foi esquecida no âmbito da pandemia, né? A Organização Mundial da Saúde, por exemplo, criou um mecanismo para transferência voluntária de tecnologia, que as empresas chegassem lá e criassem o que a gente chama de um pool de patentes, né? Botasse assim no bolo um monte de receita, né? É a descrição da receita, né? Como que você faz aquilo ali. Então, hoje a gente está vendo essa narrativa falando precisa de transferir tecnologia, quando você vai olhar o mecanismo lá proposto no comecinho da pandemia, né? As empresas não estão se unindo a esse mecanismo. Deixar isso na mão da empresa, decidir se ela vai ou não aderir a um mecanismo, se ela vai ou não fazer uma licença para permitir que outra pessoa, outra entidade, né, explore a tecnologia dela, isso não tem funcionado. Pedro, você quer falar sobre os medicamentos de HIV? Eu acho que também dá para fazer uma ligação com essa coisa da transferência de tecnologia. E veja, não são, né, acho que a Lu colocou muito bem, assim, não são de maneira nenhuma coisas contrapostas, né? As duas coisas podem acontecer. O tema da licença compulsória e HIV, né? Porque foi a única licença compulsória que o Brasil já emitiu até hoje foi para o medicamento Efavirenz, que à época era um medicamento para a primeira linha de HIV, ou seja, muitas pessoas tomavam esse medicamento. De todo o orçamento do Ministério da Saúde para a compra de medicamentos para HIV/AIDS, o Efavirenz consumia 30%, ou seja, um medicamento, 1/3 do orçamento. O governo brasileiro começou a negociar, né, com a empresa Merck, falou, você está me cobrando muito caro, você cobra mais barato em outros países e tal, e a empresa não baixou o preço. E aí o governo brasileiro emitiu a licença compulsória. Imediatamente começou a importar o genérico da Índia, né, que de imediato já foi uma redução muito substantiva no preço, e 1 ano e meio, 2 anos depois, começou a produzir uma versão nacional, né, produzida aqui no Brasil por Farmanguinhos. E os dados, né, de compra mostram, né, comparando o preço que o Brasil pagou com o preço que o Brasil pagava, que em 5 anos uma licença compulsória gerou 100 milhões de dólares de economias para o SUS. Então eu acho que a gente também, quando vê esse tipo de dado, a gente tem que colocar um ponto importante do que as patentes são. As patentes são um instrumento de transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos. Porque esses 100 milhões de dólares que poderiam ter sido pagos à Merck é dinheiro de nós, brasileiras e brasileiros, que ia para o bolso dos acionistas da Merck. Então, quando a gente fala de patentes, a gente não fala de uma coisa muito longe.
a gente fala de uma medida que é legal, mas que permite, mas que gera distorções, gera desigualdade. Deu para entender super bem, eu fiquei super satisfeito, assim, eu acho que o público também entendeu super bem. Uma parte, pelo menos, do nosso público sabe a importância dos medicamentos, né, para a distribuição universal no SUS, sobretudo os antirretrovirais, que são os remédios, os medicamentos para o HIV. Eu queria agradecer vocês e espero que a gente possa conversar em outras oportunidades. Bom, eu queria abrir para vocês falarem mais alguma coisa, se quiserem dar um recado final. Bom, eu que agradeço pelo convite, é realmente um prazer estar aqui conversando com vocês, e o projeto de vocês ele é super importante e é cada vez mais importante, a gente tem visto isso na pandemia, né, que as pessoas realmente entrem nessa discussão, né, discutir patente, discutir licença compulsória parece muito técnico, parece realmente uma coisa de outro mundo, assim, né, mas a gente vê a importância disso, porque isso está afetando hoje a vida de todo mundo. Então, eu acho que fica o convite também para todo mundo, para se apropriar dessa discussão, né, escutar mais sobre isso, ler sobre isso e se juntar a gente nessa luta aí pela vida contra o lucro, né, acima da vida. E aí eu deixo também, né, o contato da UAM, que é uma organização de estudantes, né, de jovens, então todo mundo também que tiver afim pode se unir ao UAM também e as outras organizações nessa luta. Nosso Instagram e nosso Twitter e também o Facebook é UAEMBR. Também um convite para vocês irem escutar o Entropia, que é o podcast da UAM. E eu estou à disposição também. A hora que vocês quiserem, a gente está de volta para continuar essa conversa. Eu queria só dizer que eu escutei vários e eu adorei, viu? Ai, que bom! Muito legal, muito legal. Fico Gostei muito bastante. feliz. Adorei nossa conversa. É sempre um prazer estar conversando com você, Lu. Augusto, brigadíssimo pelo convite. Eu estou totalmente à disposição. Desde que a Lu me chamou para participar do Entropia, foi a primeira vez que eu participei de um podcast, eu super gostei, então estou à disposição. Dizer que, gente, é agora, assim. Convido vocês a entrarem na página vacinaparatodosettodos.redesolidariia.org, ver as formas que vocês podem se envolver nesse processo, né? Convido também a ver o Instagram do GTPI, que é @deolhonaspatentes, nosso site também, deolhonaspatentes.org, e no meu Twitter pessoal, que é Vilarde_P, eu também tento, enfim, manter quanto eu posso a galera informada, né, sobre o que está rolando, e por lá também acho que vocês vão conseguir ver as chamadas para mobilização, enfim, o que a gente pode fazer para se engajar nesse momento em que a gente precisa agir, né? O Felipe Carvalho, meu grande amigo de alma, que é coordenador da campanha de acesso de Médicos Sem Fronteiras, ele tem falado uma coisa que não sai da minha cabeça, assim. A gente não pode permitir que o conhecimento que foi gerado para lidar com esse vírus seja aprisionado enquanto o vírus circula livremente. Então a gente precisa garantir que o conhecimento que a humanidade gerou, esforço de mulheres e homens cientistas, esse esforço para a gente ter uma tecnologia capaz de evitar mortes, a gente não pode permitir que esse conhecimento fique aprisionado enquanto o vírus segue dizimando populações e populações, e principalmente a população negra e pobre do Brasil. Então vamos lá, gente, coragem, vamos que vamos, um beijo e até a próxima. O Viveração é um podcast produzido pela Aliança Nacional LGBTI+. A coordenação geral e roteiro deste episódio são de Augusto Mena Barreto, com textos de apresentação de Tiago Oliveira, que também é responsável pela mixagem e edição de som. A locução inicial é de Matheus Freitas, a arte de Camila Córdova e a gestão de mídias sociais de Alisson Souza. Breno Gonçalves é responsável pela secretaria do projeto.
Se você tem algum comentário, dúvida ou sugestão, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail viveraçãopodcast@gmail.com ou pelo nosso canal no Telegram, @viveração. E não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, @Viveração Podcast no Instagram e @Viveração no Twitter. Lembrando que Viveração em todos estes casos é sem cedilha e sem tio. As fontes e recomendações feitas ao longo do episódio, assim como as músicas de trilha, estão na descrição do episódio. In the middle